Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, muitos inscritos aí pediram para fazer a análise dessa partida entre Judit Polgar e o Darcy Lima, o nosso grande mestre Darcy Lima. Essa partida aconteceu aqui no ano de 1989, tá? Uma partida aí já tem aí seus 30 anos, olha só. E aqui é uma partida muito legal, a Judit Polgar, né? A grande mestre húngara, fenômeno, né, do xadrez, a lenda, né, do xadrez mundial, jogando contra o Darcy Lima, que é o nosso brasileiro. Vamos lá, dar uma olhada aqui. A Judit Polgar abre a partida com o peão do rei E4. Temos E5 aqui pelo Darcy, cavalo C3, a abertura vienense, cavalo em F6 e aqui G3. Bispo B4, bispo G2, roque, cavalo de G em E2 e aqui C6. Olha que legal, o Darcy Lima vai para essa estratégia com C6, apoiando aqui o lance D5, né? Mas não precisa ser feito diretamente esse lance. Muitas vezes tem jogador que prefere primeiro fazer D6 e preparar para jogar D5 no futuro. E depois de D4 o Darcy prefere imediatamente jogar aqui com D5, faz esse lance, também é possível, também é muito interessante. A partida continua com E por D5, E por D4, atacando aí o cavalo, dama por D4, cavalo por D5, bispo por D5, dama por D5, não se preocupando aqui com o cavalo por conta da cravada aqui do bispo. E olha que posição interessante, né? Porque aqui não dá para Judit Polgar capturar agora o bispo do Darcy, se não tá caindo a torre aqui em H1, né? Muito legal aqui essa posição. Então a partida seguiu com dama por D5, C por D5, e a gente tem uma posição aí onde o Darcy ficou com o peão dama isolado aqui na coluna D. No entanto, o Darcy é o detentor aí do par de bispos, né? É bastante interessante a posição. A Judit Polgar segue aqui com o bispo em E3 e agora cavalo C6 aqui pelo Darcy, dando apoio para o avanço do peão para D4. E aqui a Judit Polgar erra a mão e faz o lance grande roque. E esse lance vai custar caro daqui para frente. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida e por que esse lance vai custar tão caro. Vamos dar uma olhada nas opções? Vamos olhar se tivesse feito aqui o lance F3, por exemplo, e ao invés de dar grande roque, seguir com essa estratégia de F3 e rei F2, né? Bom, aqui não dá para jogar ainda, né, o garfo, porque essa casa está dominada duas vezes. E aqui depois de, por exemplo, torre E8, então atacando o bispo e rei F2, depois de bispo por C3, não dá para tomar de cavalo, senão vem o garfo, mas poderia continuar simplesmente com B por C3 e a gente teria uma partida equilibrada, aí duas peças menores para cada um, bispos aí de cores opostas, né? A Judit Polgar não poderia ter muitas ambições de vitória, nem o Darcy Lima aqui, né? Aqui a Judit Polgar teria peões dobrados e fracos, aqui o Darcy Lima teria um peão isolado também que ia ser um alvo na posição, né? A Judit Polgar tem colunas interessantes para jogar, o Darcy também, né? A coluna E aqui, então seria aqui uma partida bem equilibrada, né? Mas a Judit Polgar erra a mão e faz o lance grande roque aqui. Qual que é o grande problema desse lance? É a continuação do Darcy Lima, bispo G4. Esse lance incomoda demais, né? Porque fica fazendo uma cravada aqui no peão, no cavalo, né? Então em relação à torre aqui, a partida segue com torre D3. Veja como é incômodo, não dá para jogar F3, né? Esse que é o problema. Não dá para jogar aqui o lance F3, então torre D3 saindo aí da cravada e agora a torre de A aqui em D8. Mais uma vez a posição é interessante, né? Porque não dá para as brancas quererem capturar aqui o peão de D5, por exemplo. Não dá para pensar em tomar de cavalo se não está caindo o cavalo aqui de E2, né? Então a posição é complicada. A Judit Polgar segue aqui com o bispo D4 e agora a torre de F em E8, colocando pressão aqui no ponto de E2. A Judit Polgar aqui é praticamente forçada a seguir aqui com F3, protegida aqui então pela torre, o peão protegido pela torre, atacando o bispo e bloqueando, né, o ataque do bispo ao cavalo. Mas aqui o Darcy Lima encontra uma sequência bacana aqui, forçante, com bispo toma cavalo, bispo por C3, cavalo por C3, bispo por F3, entregando aqui, na verdade, desviando, né, a proteção da torre do bispo de D4 e ganhando um peão com isso, né? Não dá para recusar aí esse bispo. Então depois de torre por F3, cavalo por D4, não foi sacrifício, foi uma troca, né? Mas ganha um peão. E depois então de torre D3, puxa, parece que o cavalo vai ter que sair e aí vai cair o peão aqui do Darcy, vai ficar tudo igual. Mas na verdade não, o Darcy segue de maneira consistente aqui com o cavalo E2 cheque, ganhando um tempo.
depois de rei D2, cavalo por C3 e torre por C3, a gente tem esse final, né, onde o Darcy, o nosso brasileiro Darcy aqui, uma partida pensada aqui contra a Judith Polgar, tá com um peão a mais, e será que é vantagem suficiente para o Darcy converter aí esse final numa vitória? Olha, em geral, um peão a mais, final de torres, não é tão simples assim para converter em vitória. Vamos ver como segue a partida. Rei F8 aqui pelo Darcy, ativando o rei. Torre aqui em F1, torre D7 para dobrar as torres, torre F2, H5, parando qualquer expansão na ala do rei. Torre E3 e agora torre C8, evitando as trocas. Torre C3, torre E8, torre E3, torre C8, torre C3 e aqui, se o Darcy jogar o lance torre E8, empate por 3 repetições, né, pode dar as mãos aí e tomar o seu lanche. Mas o Darcy não está interessado aqui no empate, ele faz o lance torre C6. Aqui pelo menos, né, se pelo menos a Judith Polgar trocar, pelo menos o peão de C aqui vai defender o peão de D e vai ficar com uma estrutura aí um pouco melhor no centro. E é exatamente como segue na partida. Torre por C6, B por C6 e aqui um lance bom aqui pela Judith Polgar, C4, tentando danificar aí a união desses peões, é claro. Depois o peão de C4 vai cair, né? Então a partida segue com rei E7, o Darcy prefere melhorar a posição do rei. B4, D por C4, cheque, rei C3 e agora torre D5 aqui pelo Darcy. Rei por C4, recuperando o peão e agora F6. A4, rei D6, B5, C por B5, cheque, A por B5 e aqui torre C5, cheque. O rei tem que continuar protegendo o peão. Rei B4 e agora torre aqui em C7. A torre sai protegendo peões importantes aqui na posição. H4 e agora rei E5. O Darcy vai levando o rei aí para uma excelente casa. Bem ativo. Rei F3 e agora G5 tentando criar aí, atacando, né? Avançando com a sua maioria, né? Tentando criar um peão passado. H por G5, F por G5 e agora torre F1. H4, G por H4, G por H4. E as pretas conseguiram, então, aqui ter o seu peão passado, né, na coluna H, aqui um peão perigoso do Darcy. A partida segue com rei A5, torre H7, um lance bastante instrutivo aqui pelo Darcy, passando a torre por trás, aqui a torre fica atrás do peão, dando suporte para o avanço. A partida seguiu com rei A6, H3, torre C1, H2. E agora, claro, essa torre tem que bloquear aí o avanço do peão, torre em H1. Pessoal, parece que esse é um final ganho, mesmo assim não é um final fácil. Aqui vamos ver a técnica do Darcy. Essa situação não é rara, tá bom? Pode acontecer nas suas partidas. Como vencer um final como esse de negras? Dá pra vencer? Dá. É vitória forçada das negras? Mas tem que ter a técnica, tá? Senão você vai ficar tomando cheque, vai fazer alguma besteira ou vai dar chance aí pro seu adversário conseguir empatar, tá bom? Vamos ver como seguiu aqui na partida. Rei D6, torre D1, cheque. Qual que é o lance todo aqui, pessoal? Vamos analisar a posição de ver os lances, tá? Vamos analisar a estratégia aqui das negras. A situação toda é, o peão de A7 está protegido e o de H2 também. No entanto, se o rei, né, das negras se desviar muito, vamos supor que esse rei venha parar aqui em F3, tá? As brancas têm recursos numa situação como essa, tá? Porque elas podem pensar em sacrificar, inclusive, a torre para capturar aqui o peão de A e empatar o jogo, tá? Vai promover peão, as negras vão ter que sacrificar a torre e vai empatar o jogo. Então essa é a situação, essa é a dificuldade desse final, tá? Então por isso que aqui vamos ver a técnica do Darcy, ó. Rei D6. Outra coisa, né? O rei tem que ficar encostado aqui no peão, não dá para o rei ficar se mexendo, né? Senão ele perde toda essa possibilidade de capturar o peão, né? Perde a possibilidade do sacrifício. Então o Darcy se aproveita de que o rei está imóvel e vai melhorando a posição do rei com uma manobra, né? Rei D6 completamente anti-intuitivo, né? A gente pensa em jogar um lance como rei F4. Torre D1 cheque, rei C5, torre F4 também ganharia, tá, pessoal? Mas seria mais difícil. Rei C5, torre C1 cheque, rei D5, torre D1 cheque, rei E4 e aqui torre H1. A Judith Polgar volta com a torre lá para H1 e desafia aqui o nosso grande mestre Darcy, tá bom? Porque esse é o momento crítico aqui, né? Qual que é o ponto todo? Se o Darcy jogar o lance rei F3, que é o lance natural da posição, a partida é empatada, tá bom? Então, finais são perigosos, finais de torre, a gente vai aprender aqui esse final, então, com o Darcy, tá bom? Essa partida, esse final é bem instrutivo, tá? Rei F3 empata e o Darcy nessa posição faz o lance rei E5, que é o lance vencedor. Não entendi nada. Vamos ver, vamos entender.
Se aqui faz o lance rei F3, que é o lance natural, né? Afinal de contas a gente quer apoiar aqui a promoção do peão, a Judite Polgar teria aqui, com certeza jogaria o lance torre por H2, e depois então de torre por H2, rei por A7, as brancas vão promover aqui o peão, as pretas vão ter que devolver aí material e vai empatar, tá bom? Depois de, por exemplo, torre A2, rei B7, rei E4, rei C6, torre C2, cheque, rei D6, torre B2, rei C6, rei E5, B6, torre C2, rei D7, rei D5, B7, torre B2, rei C8, é empate. Não tem como evitar aí a promoção do peão e não dá para fazer esqueminha de checkmate, nada disso. Depois de, por exemplo, rei C6 e promoção aqui para dama, né, não dá para as pretas tentarem ainda fazer algum truque aqui para tentar dar checkmate, não dá tempo, né? Dama dá muito cheque, as brancas até ganham. Então o melhor para as negras aqui é realmente entregar a torre, né? Torre por B8, rei por B8, a gente teria um final empatado, tá bom? Por isso que nessa posição o Darcy Lima não fez o lance de empate rei F3 e fez o lance rei E5. E então qual que é a estratégia das negras? Bom, mais uma vez, né, a Judite Polgar vai ter que mexer a torre aqui, não dá para mexer o rei, e é o que ela faz, torre E1 cheque, depois de rei F4 agora sim, né, ameaçando promover, depois de a partida seguiu aqui com torre H1 e agora sim, rei G3. Pô, mas agora o rei não tá longe? Tá. Mas agora é o rei que está protegendo o peão, né? A Judite Polgar não pode mais capturar o peão, senão é o rei que vai capturar e a torre continua protegendo o peão lá de A7. Legal, né? Então o rei G3 resolveu todos os problemas, acabou a partida. Aqui a Judite Polgar ainda seguiu com torre C1. Quem sabe, né? O Darcy faz o lance aqui de promoção para dama, né? E empataria também se ele tivesse promovido para dama mais uma vez, né? Torre toma e rei por A7. E a gente tem aquela situação onde as pretas vão ter que devolver a torre, né? E seria empate. Então a Judite Polgar ainda tentou nessa posição, fez aqui o lance torre C1, testou pela última vez o Darcy Lima, mas o Darcy faz simplesmente o lance torre F7 na posição. E aí sim a Judite Polgar abandonou. Ela viu que o Darcy Lima está em dia com seus estudos de finais. Essa torre aqui, agora se tiver batelada de cheque, né? Por exemplo, né? Aqui a Judite Polgar abandonou, mas se tivesse tentado dar batelada de cheque aqui, com torre C3, poderia continuar com torre G2, vamos supor torre C2 cheque, torre F2 cobrindo, né? E aí depois das trocas, né? Mesmo aqui que as brancas capturem em A7, aqui é um final ganho para as negras, porque promove para dama, né? Então não é uma torre aqui. Se fosse uma torre aqui, seria empate, a gente viu que seria empate, né? Mas como é uma dama, aí a história é outra, né? Depois de B6, esse é um final ganho para as negras. Dama 1 cheque, rei B8, por exemplo, dama E5 cheque, rei C8, dama C5 cheque, e aqui o rei tem que proteger o peão, rei B7, e aí toda vez que o rei fica na frente do peão dá tempo de trazer o rei, tá? Então rei E3, por exemplo, e aqui vamos supor que tente continuar defendendo aí o peão, né? Rei A7, o peão não pode avançar, tá cravado, dá para mexer o rei de novo, rei D4, né? Rei A6, por exemplo, e aqui rei D5, se jogar B7, dama B4, segurando aqui o avanço do peão, e se jogar com rei A7, pronto, já deu para o rei aqui, tá muito próximo, né? Dá para continuar aqui com dama A5 cheque, rei B8 e mais um lance aqui de rei, né? Toda vez que o rei tá na frente do peão, mexe o rei, rei C6 e aqui depois tanto faz, né? Aqui só tem um lance, né? Rei aqui em C8 e aqui dama C7 entregaria checkmate, tá? Então esse final seria vencedor aqui para as negras, por isso que a Judite Polgar abandonou aqui depois de torre F7, é o lance correto, né? A estratégia correta aqui do Darcy, do nosso grande mestre Darcy. Legal, né? Uma vitória de um brasileiro aí contra a lenda húngara, né? A Judite Polgar, uma belíssima vitória com um belíssimo final, né? Bastante instrutivo. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida e agradeço mais uma vez as sugestões. Vamos ver o relatório aqui do chess.com. Olha só que interessante o relatório, ó. 99,2% de precisão para o brasileiro, né? Fantástico para uma partida pensada aí, é um índice raro da gente encontrar. 98% de precisão da Judite Polgar, né? Não é que ela facilitou, né? Não é que ela fez besteira aí, né? Então, realmente o Darcy soube aproveitar uma pequena vantagem na abertura, né? Foi aquele problema da Judite Polgar não ter jogado F3 e F2, né? Foi pro grande rock. E aí bastou aquilo pro Darcy levar essas pequenas vantagens para um final vencedor, né? 40 melhores lances aqui pro Darcy, 33 para Judite, 4 excelentes, 6 para Judite, 5 lances bons para cada um. Os lances de livro aqui foram 3 lances, 3 imprecisões para Judite, nenhuma imprecisão pro Darcy, nenhum erro pro Darcy, nenhuma gafe, nenhuma vitória perdida. As 3 imprecisões e o erro da Judite aí foram suficientes para ela perder. Vejam que no gráfico aqui, né,
o Darcy dominou a partida toda, não teve nenhum momento onde a Judite ficasse melhor, né, nessa partida. Talvez na abertura aqui os primeiros lances um pouco mais equilibrados, né, mas com vantagem, nada disso não aconteceu na partida, né. Fantástico. Pessoal, quero agradecer também todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está apoiando aí a campanha para a gente chegar em 100 mil inscritos até o final do ano de 2019. O canal está crescendo num ritmo acima do normal aí com a ajuda de vocês, então tenho só que agradecer, tá dando resultado e eu já tenho certeza de que se todo mundo continuar aí com esse mesmo empenho que está acontecendo, a gente vai chegar sim nos 100 mil inscritos. Quero agradecer, o pessoal está se inscrevendo e ainda está compartilhando, tá mandando para a família, para as pessoas, para os alunos e tudo mais, então realmente agradeço aí de coração. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, valeu!